Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar nossa matéria hoje falando das ações revisionais, exoneratórias e de oferta de alimentos. Bom, eu não vou ficar repetindo tudo aquilo que eu disse em relação ao rito especial das ações de alimentos. Tanto as ações revisionais, como as ações exoneratórias, como também a oferta de alimentos, seguem aquele rito especial que nós estudamos, previsto na Lei 5478 de 68. Ok? Então eu não vou ficar repetindo, tudo aquilo que eu já disse em aulas anteriores a respeito do procedimento em si. Nós vamos destacar aqui o que é mais importante, o que de fato constitui um diferencial, em relação a essas ações. Bem, vamos começar a aula falando da ação revisional e da ação exoneratória de alimentos. Como o próprio nome sugere, a primeira delas, a revisional, tem por objetivo a majoração ou a redução de alimentos anteriormente fixados. Podem ser propostas tanto pelo alimentante, com o objetivo de reduzir o encargo, como pelo alimentando, quando o objetivo for aumentar o valor da pensão alimentícia. A exoneratória, também como o próprio nome sugere, tem um fim muito claro: livrar o alimentante da obrigação de prestar alimentos a alguém. Então, a exoneratória é uma ação de legitimidade ativa privativa do alimentante, por aquele que é responsável pelo pagamento da pensão e deseja se exonerar dessa obrigação porque caracterizada alguma daquelas situações legais em que há a cessação do dever alimentar. Nós vamos nos aprofundar aí no correr da aula. Bom, vamos falar das características gerais que valem tanto para a ação revisional quanto para a ação exoneratória. Primeiro, como já dito, ambas são processadas pelo rito especial previsto na Lei 5478 de 68. Competência: a mesma da ação de alimentos, foro do domicílio do alimentando. Aqui nós temos uma regra de competência territorial instituída com vistas à proteção da parte presumidamente hipossuficiente na relação de direito material, o alimentando, que é aquele que necessita dos alimentos prestados pelo alimentante. Vale aqui também tudo que eu disse a respeito da possibilidade de modificação da competência de foro ao longo da ação, caso o alimentando venha a se mudar de domicílio. Aqui nós vimos, existe uma flexibilização, a regra da perpetuatio jurisdictionis. Peço a vocês que recuperem as informações do vídeo anterior, ali vocês vão ter a explicação mais completa. A ação revisional e a ação exoneratória são de distribuição livre. Aqui não há que se falar em distribuição por dependência. A vara onde se processou a ação de alimentos, na qual houve a fixação da prestação alimentar ou homologação do acordo celebrado entre as partes. Tendo a ação de alimentos sido já extinta, a distribuição da revisional ou da exoneratória será livre. Tá? Quanto à participação do Ministério Público, haverá participação obrigatória do Ministério Público sempre que um dos polos dessa relação processual, da ação revisional ou exoneratória, figurar algum incapaz, seja incapaz em decorrência da idade, seja incapaz em decorrência de alguma doença. Em relação àquela ação exoneratória ou revisional promovida contra o filho maior de idade ou pelo filho maior de idade, muito embora
alguns doutrinadores mais antigos sustentam a necessidade de participação do MP. Se o filho é maior, a maior parte da doutrina da jurisprudência entende dispensável, né, a participação no Ministério Público em razão da falta de um interesse de incapaz a ser resguardado. O valor da causa. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, né? Vocês sabem, essa é a regra geral no CPC. No caso específico da ação revisional, o valor da causa a ser atribuído pela petição inicial deverá corresponder ao valor anual da diferença entre o valor da pensão já fixada e o valor pretendido, de acordo com o artigo 292, inciso 3 e parágrafo 3º do CPC. Ou seja, pega-se o valor vigente dos alimentos e o valor que o autor busca aumentar ou reduzir, a depender do caso, apura-se a diferença, né, e multiplica-se por 12. Aí nós teremos o valor da ação de alimentos, o valor da causa da ação de alimentos. Então, vamos imaginar, o sujeito paga R$1.000 de pensão e deseja reduzir o valor da prestação para R$500. Existe uma diferença de R$500 entre o valor atualmente pago e o que se pretende pagar. Pega-se essa diferença, R$500, multiplica-se por 12, R$6.000 será o valor da causa na revisional de alimentos. Já se a ação for exoneratória, né, o valor corresponderá ao próprio valor dos alimentos, porque aqui não se pretende reduzir ou aumentar, mas sim se extinguir aquela obrigação. Então, se o sujeito paga R$1.000 por mês, 12.000 por ano, se ele quer extinguir aquela obrigação, ele vai ter que atribuir valor à causa a 12 vezes o valor dos alimentos que ele vem pagando. Ok? Bem, em relação aos efeitos produzidos pela sentença nessas ações, os efeitos da sentença que majora ou reduz ou exonera os alimentos sempre retroagirá a data da citação por força do disposto no artigo 13, parágrafo 2º da Lei 5478 de 68, ressalvada, como já dito na aula anterior, a irrepetibilidade dos valores inadimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com as prestações vincendas. Então, se porventura, ao final da ação revisional, a pensão for reduzida de R$1.000 para R$500, os efeitos da sentença, como pontuado, retroagem à data da citação. Porém, se já houve pagamento de R$1.000 por parte do autor da revisional alimentante ao longo do processo, ele não vai poder recobrar a diferença paga maior durante esse período, durante o processo, após a citação, tampouco, né, propor ao juiz que compense esse valor pago a maior a partir da citação para prestações futuras, né? Então, vamos imaginar, já que nesse nosso exemplo foi reduzido pela metade o valor da pensão, de 1.000 para 500, ele não vai poder propor ao juiz que fique, sei lá, durante 3, 4 meses sem pagar alimentos, porque já pagou R$500 a mais, metade a mais durante o processamento da causa. Os valores pagos a título de alimentos, como já citado na aula anterior, são irrepetíveis. E vale também aquilo que eu disse em relação a valores que tenham ficado pendentes de pagamento ao longo do processo pelo autor da revisional, alimentando, né? Vamos imaginar, o sujeito tinha que pagar R$1.000, entrou com uma ação revisional propondo a redução para 500 e, sem ter uma decisão judicial liminar reduzindo o valor da prestação, a partir do início do processo, começa a pagar metade dos R$1.000, o valor que ele pretende ser fixado definitivamente
esse valor reduzido de 500. O alimentando, nesse caso, poderá executar, né, a diferença que não foi pago ao longo do processo, ainda que ao final o pedido do alimentante seja acolhido integralmente e a prestação reduzida pela metade para R$500. Mas, se ele tinha obrigação de pagar 1.000, não obteve nenhuma decisão liminar reduzindo o valor da prestação, ele próprio deixou de pagar os 1.000 por conta própria, acreditando que ao final sairia como vencedor. Se ao final de fato ele saiu como vencedor, mesmo assim, a maioria da doutrina e da jurisprudência sustenta que ele não pode ficar exonerado daquela diferença que não pagou ao longo do processo, sob pena disso servir de desestímulo ao inadimplemento. Ok? Vale aquilo que nós comentamos até de maneira bem pormenorizada em relação aos alimentos. Bem, o fundamento dessas ações. O direito material, fundamento do direito material, artigo 1699 do Código Civil, né, que diz que se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Em relação às ações revisionais, sempre que uma das partes tiver a sua situação econômico-financeira alterada significativamente posteriormente à decisão que fixou o valor dos alimentos, poderá se valer dessa ação com o objetivo de aumentar a prestação, no caso do alimentando, ou diminuí-la no caso do alimentante. Como nós dissemos na última aula, a sentença que julga a ação de alimentos não faz coisa julgada material, né? Ela é passível de ser revisada conforme houver uma modificação na situação das partes envolvidas na realização jurídica alimentar. Aliás, o caráter continuativo, né, da relação jurídica alimentar é que acaba justificando essa flexibilização da coisa julgada material nas ações que envolvem alimentos. Sempre que o alimentando tiver as suas necessidades alteradas para maior, para mais, sempre que, porventura, em razão, por exemplo, nós vamos ver de uma doença que venha a contrair, do fato de começar a frequentar a escola, houver necessidade de um incremento no valor da prestação, ele poderá ingressar em juízo e, provando o aumento da necessidade, exigir do alimentando o pagamento de uma pensão maior. De outro lado, também se o alimentante tiver a sua situação financeira patrimonial comprometida posteriormente à fixação dos alimentos, poderá ingressar com uma ação de alimentos, uma ação revisional, buscando a redução do encargo. Por exemplo, ele trabalhava numa multinacional ganhando R$20 mil por mês, perde o emprego e passa a trabalhar numa outra empresa com o valor dos vencimentos bem inferior àqueles R$20 mil que justificaram a fixação do quantum da pensão, sei lá, em 3 salários mínimos. Se houver redução do valor dos vencimentos, se houver demonstração de redução da capacidade financeira do alimentante, ele também poderá, com base nesse fator, postular a redução do encargo alimentar. Nós vamos ver que tem outras situações que justificam, né, essa redução ou aumento. No caso da exoneração do dever alimentar, aí não se trata de modificação do
binômio necessidade-possibilidade, ou trinômio, como modernamente se fala, possibilidade, necessidade e proporcionalidade, né? Aí existem causas legais, né, que exoneram o alimentante do dever de prestar alimentos em determinadas situações. E nós vamos tratar dessas causas mais à frente, ainda na aula de hoje. Bem, partes. Nas ações revisionais, como dito no início, poderão figurar como autores tanto alimentante quanto alimentando. Evidentemente que se figurar como autor da revisional ou alimentante, significa que a pretensão será de redução dos alimentos anteriormente fixados. Já quando nós temos o alimentando no polo passivo, o objetivo da revisional será a elevação do valor dos alimentos. Haverá necessidade de formação de litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, quando os alimentos cuja redução ou majoração é pretendida tiverem sido arbitrados ou acordados de forma global, em benefício de todo o grupo familiar, sem pormenorização das cotas de cada um, né? Nesse caso, disse que os alimentos possuem caráter intuito família, né? E por isso todos devem figurar no polo passivo ou ativo da ação revisional, né? Trata-se aí de um litisconsórcio unitário necessário. Posso adiantar a vocês que na prática não se recomenda, e pouquíssimas vezes vocês irão encontrar alimentos fixados com esse caráter intuito família. Se são, por exemplo, 2 filhos que figuram no polo ativo da ação de alimentos contra o pai que, por exemplo, se divorciou da mãe, recomenda-se que a sentença ou o acordo que definir o valor dos alimentos estabeleça de forma detalhada a cota de cada um dos autores em relação à prestação alimentar. Então, é interessante, por exemplo, que se estabeleça que para cada um dos alimentandos, o alimentante deva pagar um valor equivalente a 20% do salário mínimo. 20% não, desculpa, 20% dos vencimentos líquidos, né? Não é conveniente que se fixe alimentos, por exemplo, de um salário mínimo para todos os filhos, né? O ideal é que fique detalhado, né? Porque a partir do detalhamento é possível, no caso de revisional, se individualizar a situação de cada um dos beneficiários da pensão. Então, por exemplo, se eu tenho 3 alimentandos filhos do alimentante, um atinge a maioridade, se porventura os alimentos houverem sido fixados em intuito família, nós veremos, esse que atingiu a maioridade, a parte dele irá crescer nas dos demais. Então, se era um salário mínimo, vamos para 3 filhos. Um atinge a maioridade, o alimentante poderá se exonerar em relação a esse que atingiu a maioridade, mas o quantum permanecerá o mesmo, porque a parte do que atinge a maioridade reverte para aqueles que ainda são menores. Agora, se porventura, como é o comum, os alimentos estiverem pormenorizados, divididos em cotas específicas para cada um dos alimentantes, então, por exemplo, cada um tem direito a um valor correspondente a 33% do salário mínimo. Se o maior desses alimentandos atingir a maioridade e, por isso, o alimentante ficar dispensado do pagamento de qualquer pensão em seu favor, os demais não terão direito ao acréscimo da parte desse que atingiu a maioridade. Cada um continuará recebendo os mesmos 33,3333% da pensão.
Tá bom? Então, só para ficar claro, apenas quando os alimentos tiverem sido fixados com caráter intuito família, ou seja, em benefício de todo um grupo familiar, sem pormenorização das cotas de cada um dos alimentandos, é que será necessária a formação do litisconsórcio passivo ou ativo unitário necessário. Aí a decisão terá que ser a mesma para todos, né? Quando os alimentos forem fixados com valor específico para cada um dos alimentandos, com cotas individualmente fixadas em favor de cada um dos alimentandos, não haverá necessidade de que todos figurem, né, no polo ativo ou passivo da ação. Apenas aquele que eventualmente necessitar de um acréscimo na sua cota vai figurar como autor, ou apenas aquele que de repente atingiu a maioridade vai ser colocado no polo passivo de uma ação de caráter exoneratório. Bom, a causa de pedir nas ações revisionais é a mudança do binômio necessidade e possibilidade, agora trinômio, né? Que inclui-se ao lado da necessidade e da possibilidade também a proporcionalidade. Sempre que algum desses elementos sofrer alteração para mais ou para menos, é possível que alimentandos ou alimentantes promovam ações revisionais. Já a ação exoneratória terá sempre como causa de pedir a extinção do dever alimentar. Vou dar aqui alguns exemplos de razões para diminuição e para aumento de alimentos. Causas de pedir que poderão ser invocadas em petições iniciais de ações revisionais. Razões para diminuição de alimentos, por exemplo, nascimento de um novo filho, né? O sujeito continua trabalhando no mesmo lugar, mas teve um acréscimo de despesa em função do nascimento de um novo filho, né? Um recém-nascido traz mais custo, traz mais gastos, né, para a família, e isso pode alterar as condições financeiras daquele que já paga alimentos para outros filhos. Desemprego, né? O sujeito trabalhava numa multinacional, comprovadamente, os alimentos eram descontados diretamente em folha de pagamento, e de repente ele perde esse emprego, né? Ou está atravessando graves problemas financeiros, né? Desde que isso fique bem demonstrado, é possível também se obter a redução com base nesses fatores. Constituição de uma nova família, né? O sujeito que presta os alimentos resolve refazer a vida, casar novamente, pode ter novas despesas. Essa causa específica, a constituição de nova família, é bastante discutida, né? Bastante discutível, né? É preciso uma situação excepcional, porque se o sujeito já tem, né, alimentandos que dependem dele, evidentemente que a liberdade de constituição de uma nova família não vai ser a mesma que uma pessoa solteira, sem filhos, desfruta, né? Então, há que se ponderar. Esse fator, embora seja uma das causas que podem ser alegadas, na prática deve ser visto com um pouco de critério, com um pouco de rigor, né? Porque senão fica fácil, entre aspas, a pessoa se exonerar não, mas ter os alimentos que vem pagando reduzidos. Eu constituí uma nova família, mas espera aí, você tem condição de constituir uma nova família? Se isso for prejudicar os seus filhos que já são dependentes, então talvez não seja o caso de você constituir uma nova família. Você tem responsabilidade, seus filhos em primeiro lugar. Então, é bastante questionável, mas a doutrina sempre cita a constituição de uma nova família como um dos fatores que podem justificar a redução dos alimentos. Mudança para emprego com menor remuneração. É o caso do sujeito que de repente perde um emprego X e passa a trabalhar numa empresa Y ganhando menos, né? Clássico motivo para redução dos alimentos. Alguns vão falar assim, mas os filhos não têm culpa que o cara foi trabalhar numa empresa
de menor expressão, ganhando menos. Tá, mas se porventura os filhos estivessem vivendo com esse cidadão ou cidadã, certamente o padrão de vida, o padrão social deles acompanharia, né, a redução das capacidades do alimentante. Então, assim, tem que se tomar um pouco de cuidado, porque há algumas pessoas, alguns profissionais de direito que militam nessa área de família que são muito radicais, né, em relação à redução de alimentos, né? Ah, não, mas os filhos em primeiro lugar. Sim, os filhos em primeiro lugar sempre. Porém, há que se ter uma certa razoabilidade, né? Se, porventura, o juiz chega à conclusão de que se estivessem vivendo juntos com o alimentante, os filhos sofreriam o impacto financeiro, social da queda de padrão do alimentante, é típico caso de redução dos alimentos, sob pena do alimentante não conseguir suportar o pagamento, a continuidade daqueles pagamentos feitos com base num vencimento que ele não ganha mais. Então, é preciso ter bastante cautela em relação a isso. Outro motivo, esse é um motivo mais moderno, digamos assim. Reconhecimento por terceiro da paternidade ou maternidade socioafetiva do filho alimentando. Vocês sabem que hoje em dia é possível que, além da paternidade biológica, da maternidade e paternidade biológica, tenha-se também os pais ou mães socioafetivos, né? Aqueles que, muito embora não tenham vínculo biológico com o alimentando, acabam estabelecendo com ele um vínculo de natureza afetiva que implica numa participação, inclusive material, na vida desse alimentando, né? Então, digamos, o sujeito teve 2 filhos com uma determinada mulher, depois ela acabou conhecendo, eles se separaram, ela acabou conhecendo um novo parceiro, esse parceiro resolveu, esse parceiro iniciou uma relação extremamente próxima com os filhos, desenvolveu-se um vínculo de afetividade muito grande, muito mais do que um simples padrasto, é como se fosse um pai de verdade, e há o reconhecimento, inclusive, dessa paternidade socioafetiva. Esse pai socioafetivo ele passa a ter também a obrigação de contribuir para o sustento do filho socioafetivo. Então, se você tem 2 contribuintes, o pai socioafetivo e o pai biológico, é natural que também eles dividam um encargo, que não fique todo o encargo nas costas do pai biológico. Seria esse um motivo a ser invocado pelo pai biológico para a redução dos alimentos, tá? E as causas que justificariam o aumento da prestação? Bom, aqui nós temos várias, né? Basta que tenha havido acréscimo na necessidade do alimentando, né? Ou mesmo uma maior possibilidade de prestação de alimentos por parte do alimentante. Aliás, embora não seja tão comum na prática, é totalmente possível e recomendável que se eleve o valor dos alimentos, da pensão, sempre que o alimentante tiver uma ascensão profissional, uma ascensão material, né? As necessidades dos filhos podem até não ter aumentado, mas se as possibilidades de quem contribui experimentam significativo acréscimo, é justo que os filhos também, né, desfrutem desse acréscimo, desfrutem da possibilidade de ter uma vida melhor, né? Então, não apenas o aumento da necessidade, mas também o aumento da possibilidade de quem presta os alimentos justifica um pedido de revisional para maior do valor da prestação, ok? Bom, fatos concretos: criança passa a frequentar a escola,
O filho ingressa em curso técnico ou superior. Nós vamos ver que nesse caso, excepcionalmente, muito embora o filho alcance a maioridade, o dever alimentar não cessa, né? Então, de repente, ele entra numa faculdade que tem uma mensalidade maior, ele pode requerer que o pai, né, ou a mãe aumente o valor da contribuição para que ele possa custear os estudos. De repente, o filho, ou alimentando, quem quer que seja, alimentando, né, apresenta problemas de saúde que não sejam custeados pelo Estado, né? Precisa de visitas mais frequentes a um médico, de repente ele sofre um acidente, tem que fazer uma fisioterapia, enfim, esses acréscimos, né, esses problemas de saúde que implicam gastos financeiros maiores também podem ser utilizados como motivo para o aumento da prestação alimentar. Também mudar a pensão fixada em salário mínimo para a porcentagem dos vencimentos. De repente, no momento em que houve a fixação dos alimentos, o sujeito estava desempregado, o alimentante estava desempregado, então não havia como se fixar em percentual dos vencimentos líquidos. Teve que se utilizar o recurso do salário mínimo como parâmetro. Se o sujeito consegue um emprego, pode ser interessante a fixação em percentual dos vencimentos e vice-versa, né? A depender do caso, isso pode trazer uma segurança maior e um aumento dos próprios alimentos devidos em favor do alimentando. Bem, no próximo vídeo nós continuamos, que já ficou bastante longo.